Amém? Antes de nós irmos para a palavra, feche os seus olhos por um minuto. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, meu Pai, sabedoria para ministrar a tua palavra, Deus, que o Senhor venha nos iluminar, Pai. Ilumine o nosso pensamento, Pai, esta noite, para que nós possamos ver a tua vontade através da tua palavra, Pai. Senhor, mostra nossas vidas, Pai, a tua vontade, Pai. Porque nós, meu Pai, que somos cristãos, Pai, nós queremos fazer a tua vontade, Pai. Ministra os nossos corações esta noite, Pai. Fala nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Usa a minha vida, Pai. Que esta noite eu diminua cada vez mais para que o Senhor venha crescer, Pai. Porque o nome que deve se sobressair aqui, sobre todo nome, é o nome santo de Jesus, Pai. E que teu nome seja glorificado, Pai. Que teu nome seja exaltado, Pai. Que o teu nome, meu Pai, esteja acima de todo nome, meu Pai. É assim que nós te oramos, Pai. Senhor, ser com cada dizimista, cada ofertante, que com amor, Pai, devolve aquilo que é do Senhor, Pai. Senhor, abençoa as suas casas, os seus projetos, as suas famílias, Pai, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Quem foi que abriu a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2? Diga amém. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Antes de eu iniciar a palavra, quero dizer que ao final quero fazer uma oração aqui junto com a igreja, irmãos. Hoje nós vamos orar pela nossa nação, amém? No final do culto, vamos orar pela nossa nação. Hoje é o dia da independência do Brasil, mas o Brasil ainda continua subjugado por muitas forças, né? Inclusive os larápios da nação. Então nós temos que orar por essa nação. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os chamastes mentirosos. E sofreste e tens a paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Algumas versões dizem a tua primeira caridade, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tu, porém, tens, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o tema central dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse está mais relacionado a Cristo no meio dos 7 candeeiros, né? E estes candeeiros representam as 7 igrejas para a qual Cristo está falando. Nós sabemos que no Apocalipse tem 7 igrejas a qual Cristo dirige a palavra, tanto com elogios, como identificando o problema de cada igreja. Como é que eu sei que a igreja de Apocalipse, os candeeiros, melhor dizendo, são as igrejas de Apocalipse? Isso você pode ver, voltando um pouquinho no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 20, que diz assim: o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, né, ou candeeiros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, castiçais,
que vistes são as 7 igrejas, amém? Então os candeeiros aqui, os castiçais, são as igrejas. Os 7 anjos, a qual a palavra diz, são os 7 pastores que estão à frente das igrejas, ok? É importante nós esclarecermos isso, irmãos, para falar que quando nós vemos o Senhor se direcionando às 7 igrejas de Apocalipse, o Senhor vem com a instrução diferenciada para cada igreja. Isso mostra a autonomia que cada igreja tem, né? Cada pastor tem de receber do Senhor um direcionamento para a sua comunidade de fé. Tem umas igrejas que têm um direcionamento, outras têm outro. Por quê? Porque cada pastor recebe um direcionamento do Senhor para conduzir o seu rebanho. Por exemplo, a nossa igreja aqui, o que Deus tem colocado no nosso coração desde o princípio, é o zelo pela palavra, irmão. Nós não entrarmos em modismos, né? Não buscarmos o que está na moda no meio evangélico, o que faz sucesso, não porque o pastor está enchendo a igreja. Isso não interessa a gente, irmãos. O que interessa a nós é nós estudarmos a palavra na simplicidade do evangelho, porque o evangelho é simples, irmãos. Os homens é que complicam e muitas vezes acrescentam muitas coisas no evangelho que na realidade não estão na palavra de Deus. Então o nosso direcionamento que Deus nos colocou foi amarmos esta palavra simples, sem modismo, e também focarmos nas famílias, né? Então esse é o direcionamento que Deus tem nos dado no nosso ministério. Tem outras igrejas que os pastores têm outras visões, né? Umas é focado em profecia, outra é focada mais só em oração, outra é focada só na família. Deus dá autonomia às suas igrejas, e daí vem a multiforme graça de Deus, que se manifesta de várias formas em vários lugares, né? Tem igreja que tem uma visão só missionária, né? A visão dela é só missões, ok? Então, aqui é importante nós vermos que o Senhor falou a 7 igrejas, e cada igreja ele teve uma mensagem diferenciada, né? Tanto teve de elogios, como teve também mostrando as suas falhas e seus defeitos. É uma observação que eu também quero fazer para meus irmãos, que desde o princípio da igreja, irmãos, o Senhor vê problemas na igreja, porque as igrejas, não tem igreja que não tenha problemas, amém? Não existe igrejas perfeitas nesta terra, irmãos. Vou falar isso mais uma vez. Nosso desejo como pastores, como líderes, é que a nossa igreja não tivesse nenhum problema, fosse uma igreja que não houvesse de maneira nenhuma. Mas já tem um problema aí, porque a igreja somos nós, que somos pessoas, e onde há pessoas, tem relacionamentos, e onde tem relacionamentos, tem o quê? Problema. E eu sempre falo aqui desse altar, irmão, se você encontrar uma igreja perfeita, você me mostra. Eu não vou dizer mais que quero congregar lá não, porque eu sei que não existe aqui nessa terra. Só quando Jesus vier buscar a igreja, todo mundo ficar glorificado, aí não vai ter mais carnalidade, não vai ter, aí vai ter igreja perfeita, amém? Irmãos, quando o Senhor fala a igreja de Éfeso, essa cidade de Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, irmãos. Aqui essa cidade, ela era uma cidade muito movimentada, um comércio muito intenso. Era de lá, irmãos, que as mercadorias eram jogadas para toda a Ásia Menor, né? E foi daqui que Paulo também estabeleceu uma base missionária para ganhar toda a Ásia Menor, né? Esta igreja, essa cidade, melhor dizendo, era uma província romana, né? E também era um grande centro religioso, irmãos. Nessa cidade havia a grande deusa Diana, né? Que era a deusa dos Éfesos, né? Dos Efésios. E a gente vê até no capítulo 19 do livro de Atos, né? Que Paulo pregou contra essa deusa, e as pessoas deixaram de comprar
as imagens dessa deusa, e houve um grande tumulto, porque aqueles que vendiam os artefatos se revoltaram contra Paulo e quase o lincham ali, né? Então, para os romanos era a deusa Diana, para os gregos era a deusa Ártemis. Esse templo dessa deusa era uma coisa grandiosíssima, irmãos. No mundo antigo, era uma das maravilhas do mundo antigo. Para os irmãos terem uma ideia, o templo era tão gigantesco que tinha 127 colunas. Irmãos, era um mundo de templo. Para terem uma ideia, os irmãos, ela era uma deusa da fertilidade, né? Ela tinha uma imagem com vários seios na barriga, no ventre, porque era uma deusa da fertilidade para eles, né? E tanto é que nos cultos haviam 1000 prostitutas cultuais, que eram as sacerdotisas daquele templo, onde haviam relacionamentos sexuais, porque era uma deusa da fertilidade. Para os irmãos terem uma ideia como era esta cidade, como era a religiosidade, como era o comércio. Era uma cidade movimentada, era uma cidade que corria muito dinheiro pelo comércio, e uma cidade muito religiosa, pela grande deusa que havia ali, deusa dos Efésios, né? Então, queridos, essa igreja de Éfeso foi fundada por Priscila e Áquila, aquele casal abençoadíssimo, né? E Paulo, né, depois passou 3 anos nessa cidade, instruindo, discipulando os irmãos ali. E depois, irmãos, veio Timóteo, tomou conta dessa igreja de Éfeso, e no final da sua vida, depois de ter saído da ilha de Patmos, o apóstolo João ficou sendo o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo foi morto nesta cidade de Éfeso, e depois o apóstolo João tomou conta desta igreja. Ok? Estão entendendo até aí, irmãos? Queridos, é importante, né, nós vermos aqui agora no texto. Você está com a sua Bíblia aberta? O Senhor começa a ver algumas qualidades nesta igreja. No versículo 2, o Senhor começa dizendo: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Amém? O Senhor está dizendo que conhecia as atividades, conhecia que aquela igreja era uma igreja ativa, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que verdadeiramente trabalhava para Ele. O Senhor está dizendo que conhecia as atitudes daquela igreja, era uma igreja que não ficava acomodada. Eu sei as tuas obras, eu sei que esta igreja tem obras, né? E nós sabemos que a fé sem obras é uma fé morta. Nós temos que crer, mas temos que a nossa fé ser colocada em prática, irmãos. Eu não posso dizer que eu sou um crente, mas as minhas obras não demonstram isso, irmãos. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa fervorosa em Deus, mas as minhas obras não demonstram isso, irmãos. Eu não posso dizer que eu sou um homem ou uma mulher cheia de fé, se as minhas obras não demonstram isso, irmãos. Eu não posso dizer, irmãos, que Jesus Cristo habita em mim, se eu estou falando mal, se as minhas obras envergonham, né? Ontem eu estava visitando um irmão, e o irmão me contando: pastor, tinha 2 irmãos no ambiente que eu estava, né? E os irmãos começaram a debater os seus pontos doutrinários, né? Ou seja, começaram a discutir, e todo mundo olhando para aquilo, os 2 irmãos debatendo. Que coisa feia, irmãos, né? Perante as pessoas vão dizer: eu ser crente para me andar desse jeito? Deus me livre, né? Os crentes lá debatendo religiosidade, enquanto a palavra de Deus diz que a gente não pode se prender a genealogias, a debates supérfluos, irmãos. A gente não pode se dar esse papel, né? Outro dia eu dei o meu testemunho aqui, a irmã Lisiane está de testemunha, né? Que quase que
o diabo ali também tentou me levar para esse caminho, para debate, perante as pessoas. E isso não é bom, irmãos. A gente tem que se manter ali o centro, logicamente, responder com autoridade a sua fé, mas não partindo para um debate sem fim e que não vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, o Senhor está dizendo para essa igreja: eu conheço as tuas obras. E diz mais, né? Versículo 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Aqui fala de serviço, irmãos. Era uma igreja que trabalhava. E quando fala em serviço aqui, é aquilo que faz suar, que custa, né? Que exige sacrifício. É um trabalho constante, um trabalho com zelo. E o Senhor está dizendo: eu sei as tuas obras, eu sei do teu trabalho. Eu sei que esta igreja, ela é uma igreja que verdadeiramente tem zelo, se dedica à causa do Evangelho. Aí ele continua dizendo: o Senhor, você está com a sua Bíblia aberta aí? Amém? Ele continua dizendo assim, algumas versões dizem a tua paciência, outras versões dizem a tua perseverança. Amém? Quem tem aí a versão a tua perseverança, levanta a mão. Alguns irmãos, 5 ou 6. Quem tem a tua paciência? Amém. Porque só tem perseverança quem tem paciência, né, irmãos? Porque quem não tem paciência, ele não vai perseverar não, ele vai desistir logo, né? Então o Senhor continua dizendo que aquela igreja, olha só, isso aqui tudo é só as partes positivas que o Senhor vê naquela igreja. O Senhor está dizendo que conhece a perseverança desta igreja, né? A paciência, né? Deus permitiu, queridos, que esta igreja aqui, ela passasse por várias provações, né? Por causa do nome de Jesus. Mas essa igreja não desistiu de Jesus. Ela passou lutas, ela passou dificuldades, ela passou provações, mas Deus não desistiu. E muitas das vezes, irmãos, Deus nos permite passar provações para nos testar, irmãos, por alguns motivos. Inclusive, o diácono Carlinhos, tinha me pedido aqui para dar o testemunho dele hoje, e o pastor, com essa cabeça abençoada, se esqueceu. Mas no final o diácono Carlinhos vai dar o testemunho dele, viu, irmão? Por que eu me lembrei, irmão? Porque estava justamente aqui para mim dar o exemplo do diácono Carlinhos, né? Mas eu vou deixar ele dar o testemunho dele. Marque aí onde você está. Abra a sua Bíblia no Deuteronômio capítulo 8. Livro de Deuteronômio, né? É o 5º livro do Antigo Testamento. Por isso o nome Deuteronômio, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E o Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco. Quem achou, diga amém. Deuteronômio capítulo 8. No versículo 2. Veja bem que Deus às vezes permite nós passarmos algumas provações, né? Por alguns motivos. Aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê, irmãos, que Deus guiou ele nos 40 anos no deserto? Para te humilhar, para te provar. Nessa palavra tradução tentar aí não é a aprovação, não é a tradução correta, viu, irmãos? É provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus permitiu que esse povo passasse essa provação para saber se eles guardariam os mandamentos do Senhor ou não. Às vezes Deus nos permite passar algumas provações, né? Para muitas das vezes nos aprovar em alguma área da nossa vida. Amém? O que eu falava do diácono Carlinho, que ele vai dar o testemunho dele, porque ele passou uma aprovação agora esses dias, né? E nós não vimos o diácono Carlinhos murmurar, nós não vimos ele falar mal contra Deus, e nós não vimos ele chorando pelos cantos. E que foi que houve?
Deus hoje, de madrugada, veio com a resposta para o meu irmão, dando a vitória para ele. A maioria da igreja já está sabendo, né? Que a moto do meu irmão que tinha sido tomada de assalto foi devolvida no dia de hoje. Amém? Então, queridos, é importante, irmãos, nós sabermos passar pelas provações, irmãos, sermos perseverantes na luta, sermos perseverantes na hora da dificuldade, irmãos. Muitas pessoas estão desistindo por tão pouco. Muitas pessoas, quando estão no meio da prova, em vez de se aproximarem mais de Deus, se afastam de Deus. Alguém disse certa vez, eu não me lembro o nome do autor, que ele disse que infelizmente no mundo, o grande problema do mundo é que os ímpios, os maus, eles perseveram em fazer o mal, enquanto os que são do bem, eles desistem em fazer o bem. E esse é um dos grandes problemas do mundo, porque aqueles que estão praticando o mal, eles perseveram no mal. E nós, que muitas das vezes temos a oportunidade de fazer o que é bom, de buscarmos aquilo que é bom, muitas vezes nós desanimamos e desistimos do meio do caminho e deixamos, porque vêm as lutas, vêm as dificuldades, e nós deixamos de perseverar. Eu me lembro do testemunho, irmãos, que eu li certa vez, que um ferreiro, ele quando se converteu a Jesus Cristo, parece que tudo virou de ponta cabeça na vida dele. Quando ele se converteu a Jesus, aí veio prova sobre prova, irmãos. Veio dificuldade sobre dificuldade. Era luta sobre luta. E ele disse: meu Deus, agora que eu entreguei minha vida a Jesus, aí é que vem luta. E alguém chegou para ele certa feita e disse: rapaz, depois que tu entregou a tua vida a esse Jesus, aí o negócio não ficou bom para ti não, né? E o ferreiro disse: eu estava pensando sobre isso. Realmente, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida não é mais a mesma. Mas eu sou ferreiro, e eu, quando pego uma peça de metal para preparar para fazer uma espada, eu boto aquela peça de metal no fogo até ela ficar vermelhinha. Ela fica no fogo, e quando eu tiro, chega lá, dá aqueles estalos, e eu pego aquela peça que estava no fogo e pego a marreta e começo a dar marretada nela. Pá. E quando eu dou muitas marretadas naquela peça, eu vou e coloco numa água bem gelada, chega a fumaça, cobre toda a oficina. E depois eu faço o mesmo processo, boto no fogo, dou uma marretada, até que aquela peça fica uma peça perfeita, uma peça bonita, uma peça agradável. Mas tem aquelas peças que eu vou colocar no fogo, e quando eu tiro, ela não aguenta o fogo, começa a ficar toda rachada. Aí o que eu faço? Jogo ela nesse bocado de ferro velho que você vê aí do lado da oficina. E eu pensando nisso, meu querido, eu falei para Deus: Senhor, que eu continue passando pelo fogo da aflição. Senhor, que eu continue levando as marretadas da vida, até o Senhor trabalhar na minha vida, para que eu fique uma peça perfeita. Mas só te peço uma coisa, Senhor: não me joga no ferro velho sem uso. E nós, queridos, nós temos que ter essa oração para Jesus. Se as coisas estão difíceis, se a luta está grande, se você tem levado marretadas da vida, continue firme, persevere, porque Deus está te forjando uma nova criatura. Ele está fazendo com que você venha a ser uma peça perfeita que agrade a Ele. Amém? E nós muitas vezes não temos essa perseverança que o Senhor olhou na igreja de Éfeso. Muitas vezes nós queremos desistir por tão poucas coisas, irmãos, né? Nós, queridos, não entendemos muitas vezes os caminhos de Deus, irmãos. Só sabemos que os caminhos de Deus, eles são perfeitos, mas nós muitas vezes não compreendemos, né? E muitas vezes nós também não compreendemos que Deus, Ele não nos livra da prova, Ele nos livra na prova. Amém? Vou repetir de novo. Muitas das vezes Deus não nos livra da prova, Ele nos livra na prova. Como assim, pastor?
Ele não livrou Daniel de entrar na cova dos leões. Ele não livrou aqueles 3 homens de ser lançados na fornalha de fogo ardendo. Mas ele livrou lá quando eles estavam no meio da prova, no meio da luta. A mão potente de Deus veio e tirou eles da luta. Não impediu deles passarem pela luta, mas os livrou no meio da luta. Talvez você esteja passando uma luta agora nesse momento. Talvez você esteja passando uma grande provação, mas continue firme, porque a qualquer momento a mão poderosa de Deus vai te arrancar dessa provação e vai te dar vitória, querido. Amém? Nós sabemos, irmãos, que em Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando nós não compreendemos o que está havendo conosco, nós temos que ter esse entendimento, que isso que está acontecendo na minha vida vai contribuir para o meu bem, para a minha vida, né? Nós podemos passar provas pelo simples fato de nós queremos ser fiéis a Deus. Olha o que eu estou falando. Nós podemos passar prova pelo simples fato de nós queremos sermos fiéis a Deus. Eu não estou falando de nós não passarmos provas, porque muitas das vezes nós que buscamos as lutas, né? E depois a gente entra nas lutas, aí vai dizer para Deus: meu Senhor, por que o Senhor me colocou naquela aprovação, nessa aprovação, Deus? Aí Deus vai olhar para você e diz: quem tem a senha do cartão é você, minha irmã. Quem tem a senha do cartão é você, meu irmão. Comprou o que não devia. Agora está dizendo por que eu estou passando por essa provação. Quem não segurou tua língua foi você, não foi Deus. Aí você agora está perguntando: por que eu estou passando por essa provação? Então, irmãos, tem provações que nós passamos porque nós entramos na provação e buscamos a provação. Não é Deus, não tem nada a ver com Deus. É aquele versículo que a Bíblia diz lá em Gálatas: certamente aquilo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher. Você não pode plantar feijão e querer colher abóbora, irmão. Você plantar feijão, você vai colher feijão, com certeza. E tem mais: você planta um caroço, mas vai colher 10 ou 20 ou 30. Amém ou não amém? Então, queridos, muitas vezes nós somos provados porque nós somos fiéis a Deus. Aí é outra conversa. Satanás quer fazer com que a gente retroceda e você fica ali firme. Pode vir lutas, pode vir provações, mas aí Deus dá o escape. Aí Deus é contigo. Aí Deus, Ele vai intervir na tua vida. Amém, queridos? Então, mesmo em meio às mais duras perseguições, provações, nós não podemos esmorecer, irmãos. Nós não podemos deixar olhar para trás. Nós temos que perseverar, assim como José perseverou. Quem conhece a história de José aqui, irmãos? José, ele passou por muitas provações, né? Foi preso injustamente, vendido pelos seus irmãos, foi lançado no cárcere. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos: quando a gente se mantém fiel a Deus, como José se manteve, nós temos um Deus que Ele é especialista, irmãos, em transformar provação em bênção. Nosso Deus é especialista nisso, porque tirou José da provação e colocou ele no lugar de bênção. Amém? Se lembre, meu querido, o que faz a gota furar a pedra, não é porque a gota tem força não, irmãos, mas é a perseverança dela, dia após dia, até que a pedra vai ser furada. Então persevere, não desista do Senhor. Continue em frente, continue buscando a Deus, continue amando a Deus, continue orando, continue lendo a palavra de Deus, continue confiando nesse Deus, porque Ele verdadeiramente é o Deus que se faz presente na minha e na sua vida. Amém, queridos? O que mais que essa igreja, versículo 2, agradava ao Senhor? Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes, algumas versões diz sofrer, e outras versões diz suportar os maus. Amém? Não pôde suportar aqueles que eram maus, né? Aqueles que procuravam semear discórdia no meio da igreja,
A igreja de Éfeso, ela não aprovava, né, aqueles que traziam discórdia, traziam facção para o meio da igreja. A igreja de Éfeso não comungava com esse princípio. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 3. Tito é você voltando um pouco, vem as cartas de João, as cartas de Pedro, de Hebreus, aí Filemão, se não me falha a memória, e depois Tito. Vamos lá, voltando aí de onde você está no Apocalipse. Tito, perdão. No capítulo 1. Quem achou? No capítulo 3, a partir do versículo 8 ao 10. Olha o que Paulo orienta a Tito com relação às pessoas maus, né? Ele diz assim, versículo 8: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus... Há alguém que crê em Deus esta noite? Pois essa mensagem é para nós, irmãos. Que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Versículo 9. Mas não entrem em questões loucas. Viu o que eu preguei agora há pouco, irmãos? Debates infrutíferos. Não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debate acerca da lei, porque essas coisas são inúteis e vãs. Ao homem herege, ao homem mau, depois de uma e outra admoestação, evita, irmãos. Então, assim como a igreja de Éfeso, né, Paulo está orientando que nós não devemos, essas pessoas que querem trazer divisão, nós devemos evitar. Romanos, vamos lá para Romanos 16, capítulo 16. Se você está com uma pessoa do seu lado sem a Bíblia, compartilhe a Bíblia com ela. Nós estamos num culto de doutrina e vamos ver muitos versículos. Romanos capítulo 16. Amém? A partir do versículo 17 e 18 diz assim: e rogo-vos. Quando Paulo está dizendo rogo-vos, irmãos, ele está dizendo que é mais do que um pedido, é mais do que uma súplica, é um rogo. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Amém, queridos? Então nós vemos aqui que o mesmo apóstolo Paulo, que ensinou o amor e o perdão, ele ensina também a gente se afastar daqueles que promovem facção, ok? Promovem divisão, promovem formação de grupos, irmão contra irmãos. Então nós temos que evitar esse tipo de questão. E a igreja de Éfeso, a Bíblia diz que eles não aceitaram os maus, né? Não aceitaram os maus, ok? E tem mais. Volte para o livro de Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, amém? Os irmãos estão focados aí, irmãos, não se desvie da palavra, do foco. Efésios capítulo 2, versículo 2. Diz que não pode suportar os maus. E tem mais, continua ele dizendo: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, né? Então, queridos, por que, queridos, essa igreja, ela colocou à prova aqueles que se intitulavam apóstolos? Porque esta era uma igreja que vivia na prática e na pureza da doutrina. Eles conheciam a palavra de Deus,
Eles conheciam a doutrina, irmãos. Porque quando uma igreja é fortalecida na palavra, na doutrina, não é qualquer pessoa que vai chegar dizendo isso ou aquilo que você vai aceitar. Você vai colocar à prova pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela que julga, irmãos. E aquele que é fortalecido na palavra, aquele que tem entendimento da palavra, ele não vai aceitar todas as coisas que eu não dizendo por aí não, irmãos. Nós vamos medir pelo que a palavra de Deus diz. Porque tem tanta coisa sendo ensinada aí, usando o nome de Jesus que não vem de Jesus, irmãos. Tem tanta pessoa falando em nome de Jesus que não concorda com a palavra de Deus, mas porque falou que você vai ter um carro, falou que vai ter uma casa, falou que vai colocar uma chave de ouro na tua mão, tu recebe como se fosse de Deus, e nem sempre é, irmãos. Nós temos que ter discernimento espiritual, irmãos. Discernimento espiritual. Amém? Queridos, eu estou abismado onde a igreja do Senhor está chegando, irmãos. Eu estou abismado, irmãos, as heresias, irmãos, o que estão fazendo com o nome de Jesus, irmãos. Essas pessoas vão pagar um preço muito grande. Outro dia eu vi, irmãos, um desses que tem programa na televisão, que foi ressuscitar uma mulher, irmãos. Ele usou o nome de Jesus, irmãos? Não. Sabe o que foi que ele fez, irmãos? Ele colocou um martelo que ele estava vendendo, um martelo da justiça, em cima da mulher. A mulher abraçou esse martelo da justiça, e a mulher ressuscitou. Não é mais pelo nome de Jesus, irmãos, é por aquilo que está se vendendo. E a igreja, o que é isso, irmão? O que estão fazendo com o evangelho de Jesus, irmãos? Irmãos, o evangelho de Jesus não é negócio, irmãos, não é dinheiro. O evangelho de Jesus é salvação, é vida, é almas, irmãos. Precisa de dinheiro para manter? Precisa, irmãos. Mas não negociando, irmãos. É martelo, é lenço, é copo d'água. Irmãos queridos, essas coisas entristecem as nossas vidas. E nós não podemos, que conhecemos a palavra, nós não podemos concordar com isso como sendo verdadeiro, irmãos. Isso não é verdade, irmãos. E nós que estamos à frente da igreja, nós temos que ensinar a verdade. Amém? Essa igreja, ela se opunha fortemente aos falsos mestres. A igreja de Efésio, ela colocava a prova, assim como a igreja de Bereia, lá em Atos capítulo 17, Paulo pregando. Eu não estou falando, não é o pastor Flávio não, é Paulo, o apóstolo Paulo, pregando. Paulo disse que os bereanos confirmavam na palavra se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade ou não. Vamos ver lá, irmãos, vamos. Atos, deixa eu ver se eu acho aqui para os meus irmãos, para você marcar na sua Bíblia aí, esse versículo, para que você seja um crente bereano. Se o pastor Ed se lembrar onde está o versículo, me lembra aí, viu? Pronto. Já achei, Atos 17, versículo 11, a minha Bíblia está marcada, por isso que é bom a gente ter, marca aí na sua Bíblia, irmãos, como é que um verdadeiro crente deve agir. Atos capítulo 17, versículo 11, quem achou? Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Eles examinavam nas escrituras se aquelas coisas que estavam sendo pregadas eram assim como estavam sendo faladas. Amém? Algum crente bereano aqui? Porque essa aqui era a igreja de Bereia, por isso que a gente fala bereanos. Amém, queridos? Queridos, fazer uma observação aqui com relação à igreja de Éfeso. Por que eles colocaram à prova os falsos apóstolos? Vale lembrar, irmãos, que o apóstolo Paulo passou 3 anos ensinando esta igreja, discipulando. E aqui está a diferença, né? Aqui nós vemos a diferença da igreja de Éfeso para a igreja de Corinto.
Porque quando Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso, né? A gente vê na Bíblia, a carta de Éfeso, nós vemos que Paulo tem poucas correções para aquela igreja. Mas quando a gente vê a igreja de Corinto, é só correção, irmão, aquela carta. E era uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja que profecia, era uma igreja de revelação, era uma igreja do falar em línguas. Mas a carta que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, é só correção, irmãos. E quando nós vemos a carta da igreja de Éfeso, são poucas correções que ele faz daquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja, Paulo passou 3 anos doutrinando, corrigindo e ensinando a igreja. Por isso que uma igreja que é fortalecida pela palavra, ela fica mais difícil cair no erro, e por isso que ela colocou aqui em prova os falsos profetas, falsos apóstolos, que se colocaram diante da igreja, tentando trazer algo novo para aquela igreja. Amém? Versículo 6. Volte para a carta de Apocalipse. Vamos dar um salto para o versículo 6. Não, perdão, vamos no versículo 6 logo. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. A igreja de Éfeso também era uma igreja que não comungava com os nicolaítas. E quem eram os nicolaítas, irmãos? Os nicolaítas, irmãos, era um grupo que era adepto do ensino de Balaão. Nós sabemos que Balaão era um profeta do Velho Testamento, que ele quis negociar a profecia, e por causa disso quis levar o povo o povo de Israel, o povo de Deus, a ter relações com as mulheres de um povo ímpio, né? Os nicolaítas eram uma classe de liderança da igreja, que tinha na sua visão que os prazeres carnais não ia atrapalhar as suas vidas espirituais. Então, Deus está dizendo que reprova a obra dos nicolaítas. Deus, ele não aceita essa prática na igreja, né? A carne reinar dentro da igreja, né? Os prazeres em lugar do espírito, né? Então, queridos, tudo aqui nós vimos, Deus elogiou essa igreja, amém? Era elogio do trabalho, era o elogio da doutrina, era o elogio das obras. Era uma igreja que verdadeiramente era uma igreja que agradava o coração de Deus. Mas Deus, ele faz uma observação aqui, irmãos, no versículo 4: tenho porém contra ti. Havia algo errado naquela igreja que Deus não se agradou. Tinha muitas coisas boas, mas Deus disse: olha, tenho porém algo contra ti, algo que eu não concordo, algo que eu estou achando que está errado. E o que era isso, irmãos? Versículo 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Algumas versões dizem a tua primeira caridade. O primeiro amor, irmãos. A igreja de Éfeso, abandonou o primeiro amor, irmãos. E o que significa isso na prática para nossas vidas também, queridos? É porque era uma igreja tão ativa, irmãos, era uma igreja tão combativa, era uma igreja que fazia tantas obras, irmãos, que no passado tempo, eles foram perdendo o entusiasmo pelas coisas de Deus, irmãos. Eles ficaram somente pessoas ativistas dentro da obra de Deus. E Deus não quer somente ativista na sua obra, irmãos. Nós devemos praticar as boas obras, nós devemos trabalhar para o Senhor, mas isso não é tudo, irmãos, para Deus. Porque se nós perdermos a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, irmãos, nós perdemos a alegria de estarmos na igreja, na presença de Deus. Se nós perdermos o entusiasmo de vir para a casa de Deus, irmãos, nós não estamos mais no primeiro amor, irmãos. Ah, pastor, essa semana eu discipulei 10 pessoas, pastor. Peguei a palavra para 20. Ixi, mas hoje é dia de culto, né? Oh, meu Deus. Ir para a igreja. Oh, meu Deus. É hora de orar. Ah, meu Deus do céu.
Não, não vou ler a palavra hoje. Não, não, hoje a palavra não. Você não tem mais o entusiasmo com as coisas de Deus. Você está fazendo a obra de Deus, mas não tem mais o primeiro amor. Não tem mais o desejo, aquela alegria do primeiro amor, irmãos, de estar na presença de Deus. E que primeiro amor é esse, queridos? É aquela devoção pessoal, que não era preciso você estar na igreja, não era preciso os outros estar olhando, não, é quando você, sozinho, naquela alegria do teu coração, no pé da tua cama, você ficava horas e horas conversando com Jesus em oração. É aquela alegria de você ler a Bíblia para ver o que Deus ia falar ao seu coração, e você ficar aqui lendo horas e horas, e quando aparecesse alguma coisa para você deixar a Bíblia, você ficava com raiva. Oh meu Deus, agora que está ficando bom. É esse o primeiro amor que nós não podemos deixar de lado, queridos. A igreja de Éfeso era uma igreja abençoada, mas ela tinha deixado o primeiro amor. Estavam fazendo as coisas por prática e não mais com aquele entusiasmo como para Deus. Amém? E nós estamos vivendo tempos assim, nós temos que ter muito cuidado. O Congresso das Mulheres esse ano tem esse tema, né? O noivo está à porta, eis que o noivo vem. E nós sabemos que isso foi tirado da parábola lá de Mateus capítulo 25, das virgens prudentes e as virgens nécias, né, displicentes. Quem eram as virgens prudentes, irmãos? Era aquelas que estavam com as lamparinas acesas, esperando o noivo chegar. Elas estavam vigiando para quando o noivo chegasse, as lamparinas estavam acesas. E quando o noivo chegou, elas entraram para com o noivo. As nécias foram aquelas que foram dormir, estavam ali sem mais nenhum entusiasmo, esperando o noivo voltar. A parábola ensina que a lâmpada, o óleo secou, se apagou. E quando elas percebem que o noivo chegou, elas correm atrás daquelas que estavam com o óleo na lamparina. Ei, me dá um pouquinho do teu óleo, que nós também queremos entrar com o noivo. E as noivas que estavam com a lamparina acesa disseram: não, vão comprar. Vão comprar. E a igreja está vivendo isso, irmãos. Ainda há virgens que estão esperando o noivo voltar, estão com as lamparinas acesas, estão entusiasmadas, estão aí aguardando, ansiosos, esperam verdadeiramente Jesus voltar em comunhão. Mas tem as noivas que estão dormindo, irmãos. As lamparinas estão secas, não tem mais óleo, já se apagou o fogo, acabou-se o primeiro amor. E assim como a igreja de Éfeso, irmãos, o Senhor diz: eis que eu tenho contra ti isso, você é uma bênção, você trabalha, você faz as boas obras, mas não tem mais aquele entusiasmo, o primeiro amor. Você está fazendo por prática, por obrigação, porque tem que fazer, por rotina. E isso não agrada o coração de Deus, irmãos. Posso ouvir um amém? Aí o Senhor, irmãos, Ele continua falando, no versículo 5, Ele traz algumas observações. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Quando Ele diz lembra-te, irmãos, é fazer uma retrospectiva na tua vida espiritual. O que é que está havendo? O que foi que houve para que você perdesse o entusiasmo pelo Senhor? O que foi que houve para que você perdesse essa comunhão, esse meditar dos primeiros dias, o primeiro amor dos primeiros dias? O que foi que houve? Lembra-te de onde tu caíste. Você se lembra da parábola do filho pródigo, irmãos, que quando ele decide voltar para a casa do pai, irmãos, não foi por causa das bolotas de porco que ele estava comendo, não, mas foi porque ele se lembrou da casa do pai, porque ele se lembrou dos primeiros dias, porque ele se lembrou de onde ele saiu, e ele se lembrou o que ele tinha feito ele cair, por que ele tinha saído, e ele decidiu voltar e pedir perdão ao pai. O que vai nos fazer, irmãos, nós voltarmos para a casa do pai, voltarmos ao primeiro amor, é nós nos lembrarmos o que está acontecendo que fez a minha fé esfriar. O Senhor diz: lembra-te, pois, onde caíste,
e arrepende-te. Arrepende-te. E o que é arrependimento? É mudança de atitude. Te arrepende, muda as tuas atitudes. Se tu se lembra do que fez tu cair, tu mudar as tuas atitudes com relação a mim, o que fez com que tu esfriasse o teu primeiro amor, te arrepende, muda a tua atitude esta noite. Quando nós decidimos, irmãos, nos arrepender e buscar novamente o caminho da comunhão com o Senhor, Ele perdoa nossas vidas, nossas falhas. Ele perdoa verdadeiramente, irmãos. E aqui nós vemos uma igreja cujo amor esfriou e precisava se arrepender, que era essa igreja a qual o Senhor está falando. E tem mais, irmãos, vejam bem, olha. Quando ele diz, arrepende-te, versículo 5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras, pratica as primeiras obras, né? É a mudança de atitudes. Você se lembra lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, que diz que os frutos de um arrependimento, né? Quando nós nos arrependemos, nós praticamos o fruto, são as primeiras obras. Nós voltamos àquilo que nós éramos quando conhecemos Jesus. E o Senhor, Ele manda a gente ter uma mudança, uma volta às primeiras obras, né? A prática do primeiro amor. Nós precisamos voltar à prática do amor, irmãos, do primeiro amor. Amém? Essa igreja, irmãos, é uma igreja que nós vemos muitas coisas positivas e vemos essa falha nesta igreja. Mas essa igreja também representa a igreja hoje. A igreja hoje que eu falo, a igreja do Senhor Jesus, que esfriou do seu primeiro amor, irmãos. Queridos, eu não vou muito longe não. Há 10 anos atrás, 13 anos atrás, irmãos, nós víamos um evangelho bem diferente do que nós vemos hoje. Eu, pastor Edson, nós nos convertemos já há um tempo atrás. Irmãos, nós vimos, quando eu me converti, pessoas que tinham prazer, irmãos, estar nas orações, vigílias, louvar a Deus. Irmãos, os cultos eram, assim, na hora do louvor, eram... eu não estou querendo ser saudosista não, que a gente tem que viver a nossa época, irmãos. Eu estou dizendo para os meus irmãos que a igreja, ela está caminhando para isso, mas nós não podemos nos surpreender com isso, porque a própria palavra de Deus diz isso, né? O que que diz lá a palavra de Deus? Que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então é cumprimento da Bíblia. Mas eu quero esta noite motivar você, queridos, que você não seja esses muitos do qual a palavra de Deus diz que vai deixar o seu amor esfriar. Não, eu quero te motivar esta noite, irmãos, que você se levante quando nós formos nos levantar, numa atitude de você verdadeiramente buscar aquele primeiro amor da época que você conheceu a Jesus Cristo. Que você vai se levantar esta noite, irmãos, e vai verdadeiramente buscar esse Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em ti. Ele vai fazer a obra na tua vida esta noite, porque Ele está aí, irmãos, em você, e Ele não mudou. O que mudou muitas vezes somos nós, e aquilo que nós deixamos de fazer. Nós não oramos mais, nós não lemos mais a palavra, nós não louvamos mais ao Senhor, e o primeiro amor vai esfriando, irmãos. É como um casamento. Se você não diz eu te amo, se você não faz um gesto, se você não dá um abraço, se você não conversa, o casamento esfria, irmãos. Com Jesus é do mesmo jeito. Nós temos que vigiar estas questões. Amém ou não amém? Essa igreja, irmãos, permaneciam como cristãos. Era uma igreja cristã, mas não tinha mais o primeiro amor. Tinha culto, tinha oração, tinha as obras, mas não tinha mais o primeiro amor. Eram cristãos, mas sem o primeiro amor. Se
esfriar o amor, muitos cristãos se afastam do Senhor porque o amor esfriou. Amém, queridos? Já estou encerrando. Então, queridos, o Senhor faz essa advertência, mas o Senhor também faz uma promessa maravilhosa, irmãos. No versículo 7, vamos encerrar aqui no versículo 7. Vejam só a promessa que o Senhor faz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a promessa do Senhor: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? A árvore da vida, cujo fruto dá aquela vida citada lá em Gênesis capítulo 2, ou seja, aquele que perseverar no amor, nas boas obras, irmãos, o Senhor vai fazer essa pessoa a estar com Ele no paraíso, irmãos, comer da árvore da vida. O Senhor faz a promessa, irmãos, que ao vencedor, não é ao perdedor, não é o que desanimar, não é o que deixar, mas ao vencedor, vai sim comer da árvore da vida, lá no paraíso de Deus. Amém? Há um ânimo maior do que esse, de nós buscarmos o primeiro amor, e estarmos entusiasmados com o Senhor. Aí o Senhor conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Alguém ouviu aqui esta noite? Glorifique ao Senhor. Vamos ficar em pé esta noite, em nome de Jesus.